Hoje eu vou responder duas dúvidas de vocês com um vídeo só. Como que faz o molho ferrugem e como que faz o purê de batatas lisinho do Personal Chef. Pro molho ferrugem, para ensinar vocês, como vocês podem ver, eu tive que comprar uma peça inteira de filé mignon porque é o que ele acompanha, os escalopes. Nessa peça eu mesma dei uma limpada, mas vocês podem comprar ela bem limpinha do açougue. Como aqui eu tenho uma peça inteira de filé mignon, vou cortar aqui onde finaliza a cabeça e vou cortar também a pontinha onde ele começa a afinar. Essas partes eu vou guardar para fazer outra receita e aqui eu tenho o miolo do filé mignon. Talvez eu ainda dê outra limpada para tirar essas gordurinhas. Os escalopes nada mais são do que bifes, então você pode escolher a espessura de 2 dedos ou como eu vou fazer aqui de 1,5 dedo. Depois de retirados todos os escalopes, vamos temperar. E acredite, é uma carne tão saborosa que não precisa de muita coisa. Eu tô usando somente sal e pimenta do reino dos 2 lados e um pouco de páprica picante ou defumada. Tempere somente quando já for selar. E para selar, uma panela ou uma frigideira bem quente com fio de óleo sem revestimento antiaderente. Coloque no máximo 4 ou 5 escalopes por vez e deixe até a parte lateral ficar acinzentada para poder virar. Isso significará que o calor subiu e começou a cozinhar por dentro. Deixe por mais 1 ou 2 minutos para dourar do outro lado e reserve. Depois unte a panela e repita o processo com o restante, porque um dos elementos principais do molho é esse fundinho que a gente precisa. Deixa tudo reservado e vamos pro purê de batatas. Coloca sal na água como se você fosse cozinhar um macarrão e entra com as batatas. O ideal seria cozinhar as batatas com casca ou assá-las. Mas como no Personal Chef nós precisamos otimizar o tempo, a gente coloca elas para cozinhar sem casca e cortadas em 8. E quando elas estão bem macias, bem cozidas, a gente leva para o segredo, que é nada mais nada menos do que uma peneira de inox. Os seguidores mais antigos já devem inclusive ter me visto fazer isso milhões de vezes. Tirando as batatas direto da água quente e passando nessa peneira fina sem precisar amassar ou espremer primeiro. Com isso o purê já fica lisinho. Agora vem as dicas para o congelamento do purê que muita gente acha que não presta congelado. Basicamente o que estraga o purê no congelamento e no descongelamento é a água. E por isso que eu falei lá atrás que o ideal seria assar as batatas ou cozinhá-las com casca para absorverem menos água. Como no caso do Personal Chef, a gente precisa de soluções estratégicas para o congelamento da comida. Ao invés de usar leite para amolecer as batatas, a gente vai usar creme de leite. Porque já chega a água que as batatas absorveram e a que a manteiga tem também. Nem se fala margarina. Aí é só ajustar o tempero do purê a gosto, que eu tô usando sal e noz moscada, e você pode, logicamente, levar para a boca do fogão novamente, como eu faço nos atendimentos. Mas como esse eu tô fazendo para eu comer aqui na minha casa, eu não vou levar não. Reserve e vamos finalizar o molho. Volta aquela panela ou frigideira entre aspas sujinha para a boca do fogão. Nela você acrescenta um pouco de manteiga, cebola e alho para refogar. Depois que a cebola e o alho estiverem bem douradinhos, você acrescenta umas 2 colheres de chá de farinha de trigo e mistura para fazer uma pastinha. Depois que essa pastinha estiver fritado bem, você vai acrescentar vinho tinto seco se quiser fazer molho madeira. Mas como a base desses 2 molhos é praticamente a mesma e aqui a gente quer fazer o molho ferrugem, nós vamos acrescentar água ao invés de vinho. Depois vamos acrescentar também todo o suco que a carne tiver soltado durante o descanso. Do acréscimo da água em diante, se você puder, mexa com fouet para não empelotar. Por fim, é necessário acrescentar um bom tanto de molho inglês ou, se não, em último caso, molho shoyu. Aí você deixa para ajustar o tempero do molho depois disso, porque o molho inglês é mais avinagrado e o molho shoyu é mais salgado. No meu eu coloquei mais sal e pimenta do reino. Depois que o molho espessar, você volta com as carnes pro molho para terminar de cozinharem, a depender do ponto que você quiser. Se quiser eles no ponto mal passado, não volte para cozinhar no molho, só coloque o molho por cima. No meu caso, eu quero ao ponto para mal, então vou deixar 1,5 minutos no máximo cozinhando no molho. Vou mostrar para vocês agora o ponto ideal da carne que eu prefiro, mas é claro que nos Personal Chef eu pergunto pro cliente qual o ponto que ele prefere. Vocês vão fazer aí? Me contem nos comentários. Curte, comenta e compartilha. Beijo grande!